Meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. E eu enfatizo a participação na forma de perguntas ou comentários a serem enviados para o canal e o compartilhamento, também incluindo na participação, ficar até o fim, porque tudo isso faz com que a plataforma divulgue mais o nosso canal. E dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos, estamos hoje nos debruçando sobre a relação entre o cristianismo, o judaísmo e os gregos. Quando eu digo os gregos, me refiro não apenas à filosofia grega, com toda a importância que ela tem, como o início da filosofia teorética, porque existiam outras filosofias em outras culturas, na China, na Índia, na Pérsia, no mundo árabe, existiam pensadores, mas eles faziam filosofia aforística, que é aquela filosofia feita com ditados, provérbios. E os gregos iniciaram uma filosofia que trabalha com todo um sistema de pensamento, que considera, inclusive, toda uma cosmovisão. Eles foram pioneiros nisso, fazendo uso da razão, porque os filósofos do tipo aforístico, eles não argumentam, não demonstram. Quando eles dizem uma frase daquelas, mais ou menos o que faz Salomão, muitas vezes, nos provérbios, quando ele diz, a mulher sábia edifica sua casa, ele não está demonstrando, explicando, ele está apenas expressando uma sabedoria. Já os gregos não, eles fazem toda uma argumentação. E isso teve uma relação com o cristianismo, inclusive exercendo influência sobre o cristianismo. E vamos nos debruçar sobre isso. E por que isso? Por que a escolha desse estudo reunindo essas três coisas? Primeiro, porque nós estamos inseridos no mundo ocidental. E o Ocidente é realmente uma mistura da tradição judaica, a tradição judaico-cristã. Quando eu digo judaica, eu me refiro à tradição judaico-cristã, porque se somos cristãos, estamos inseridos ou somos herdeiros da tradição judaico-cristã, porque o cristianismo, de certo modo, é um prolongamento, a continuidade ou o cumprimento das profecias do judaísmo, do Antigo Testamento, não o judaísmo no sentido que ele adquiriu, mas no sentido das escrituras, porque a escritura hebraica é o Antigo Testamento cristão. Então, somos herdeiros disso, mas, sendo ocidentais, o Ocidente é uma mistura da tradição judaico-cristã com a tradição da filosofia teorética dos gregos, com o pragmatismo romano, sobretudo do direito romano. Mas isso é uma mistura sincrética, que os químicos chamam de mistura heterogênea, que é uma mistura que não harmoniza bem as coisas. Você junta, mas nesse ajuntamento tem algumas tensões, tem algumas arestas que não convivem sem algum atrito. Então, é um tema para a nossa que repercute na nossa cosmovisão, que tem influência na visão do cristianismo. Mas também porque nós vivemos um momento em que há um certo crescimento de uma tendência que no primeiro século do cristianismo tinha o nome de judaizantes, o efeito dos judaizantes. Aquelas pessoas que, mesmo convertidas, traziam a influência da cultura grega, que, embora a cultura grega já fosse declinante, já tivesse numa fase decadente, o século I do cristianismo não coincidiu com o período clássico da cultura helênica, que é a cultura dos gregos. Ele vai ser contemporâneo de uma Grécia já decadente. Mas, embora decadente, era a cultura dominante. O grego, sobretudo o grego popular, o grego konoi,
porque tinha também um outro grego, que era o grego erudito, como no latim também vai ter um latim popular e um latim erudito. Mas o grego popular, o grego konoi, era falado por todo mundo ali na bacia oriental do Mediterrâneo, que fica a leste do Estreito da Sicília, que incluía comunidades na Sicília, no que hoje é a Grécia, no que hoje é a Turquia, que era a Ásia Menor, e no Novo Testamento é referida apenas como Ásia, e no norte da África, Alexandria, no norte do Egito, era uma cidade grega, né? E onde hoje é Israel, toda aquela bacia do Mediterrâneo, o grego era uma língua dominante ou falada pela uma parcela muito expressiva da população, embora existissem outras línguas e dialetos locais. E o Novo Testamento foi escrito nesse grego popular, o grego konoi, né? Agora, também o Império Romano estava dominando, e era muito forte. E, principalmente através do direito romano, também exercia uma influência muito poderosa. Então, essas três correntes conviveram ali e exerceram influências reciprocamente umas nas outras. E uma das influências sobre o cristianismo, vinda da cultura helênica, foi daqueles indivíduos que receberam o nome pelos teólogos de cristãos judaizantes, porque queriam impor uma influência da tradição de Israel e dos que eram convertidos vindo da cultura grega, os helenizantes, que traziam alguma influência das filosofias e dos costumes gregos. Então, nos debrucemos sobre isso. Então, o título que nós usamos para esse texto, e eu mando o texto, e ontem mandei para várias pessoas por e-mail, para quem eu tenho e-mail, porque numa tela maior de um computador é melhor de ler, como também mandei por WhatsApp para aquelas pessoas que eu tenho no meu celular, na lista do WhatsApp. O texto tem o título Cristãos, Judeus e Gregos. Então, as considerações preliminares do texto são as que eu acabo de fazer, lembrando que em Gênesis 3,15, temos as palavras da tradução brasileira de 2017, que eu usei nesse texto. Essa tradução brasileira só teve 2 edições. A primeira em 1917, e 100 anos depois, uma segunda edição em 2017, que manteve fielmente o padrão da primeira edição, de 1917. Foi uma tradição feita por filólogos brasileiros, que teve, inclusive, momentos em que eles consultaram Rui Barbosa e outras figuras do mundo intelectual. E era considerada uma tradução muito boa. Meu pai tinha um exemplar da tradução da edição de 1917. Mas a edição de 2017, embora tenha mantido fielmente, ela trouxe uma introdução para cada livro. Né? E essa introdução é feita por um grupo de intelectuais com as mais diferentes influências e tendências. Então, eu estou utilizando aqui a margem das introduções, que não são bíblicas, são adenos, são anexos da edição de 2017. Eu estou utilizando nessa citação que eu vou ler agora apenas o texto da edição de 2017, colhido de Gênesis 3,15, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente aqui, semente da serpente, e a sua semente aqui, semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça. Esta, a semente da serpente, da mulher, te ferirá a cabeça. Ferirá a cabeça de quem? Da serpente. Que é uma promessa que foi cumprida na cruz, onde a semente da mulher, que é Cristo, pisa na cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Tu quem? A serpente. Ferirá quem? Ferirá a semente da mulher. Outra
promessa cumprida na cruz, porque a serpente feriu o calcanhar do Cristo e ele morreu. Morreu e ressuscitou depois. Então, essa promessa que fazia parte da Escritura e faz parte da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, e que faz parte da herança judaica do cristianismo, da base do cristianismo, que é uma base toda, que é uma continuidade e o cumprimento das Escrituras que os judeus aceitam como revelada. Então, já no livro de Isaías, dando sequência a essa abordagem que eu estou fazendo, que vê no cristianismo a sequência e o cumprimento das escrituras hebraicas, nós temos as chamadas promessas messiânicas. E eu citei no texto Isaías 7,14, onde lemos: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então, esse texto da escritura hebraica de Isaías, aí, alguns séculos antes de Cristo, se cumpre no Novo Testamento cristão. E é o fundamento da legitimidade, é um dos fundamentos da escritura hebraica, que são aptos a conferir legitimidade ao Cristo. Jesus, aquele homem de Nazaré, é reconhecido como legitimamente sendo o Messias. Por quê? Porque ele é o retrato falado, é o cumprimento conforme o retrato falado dos profetas. Se não vejamos ainda em Isaías, no capítulo 53, os 3 primeiros versículos. Quem creu na nossa mensagem? E quem foi revelado o braço de Jeová? Crescia diante dele como servo e como raiz que sai da terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura. Quando olhávamos para ele, não mostrava beleza para que nele tivéssemos prazer. Era desprezado e rejeitado dos homens. Um varão de dores que tinha experiência de enfermidades. Teve uma vida de uma pessoa comum, um varão de dores, uma pessoa que passou por sofrimento. E concluindo, como um de quem os homens escondiam o rosto, para ele desprezado, e dele não fizemos caso. Que é um retrato falado da pessoa do homem de Nazaré, que faz com que ele seja reconhecido como o Messias. Mas, mais adiante, ainda no capítulo 53 de Isaías, na sequência, nos 2 versículos seguintes, nós lemos, agora não mais retratando a pessoa do Cristo, mas retratando a missão do Cristo, que vai ser o retrato falado da missão cumprida pelo homem de Nazaré. Portanto, fazendo com que nós possamos reconhecer aquele homem como o Messias, que é a mesma palavra para Cristo, só que Messias é do hebraico e Cristo é do grego. Então, vamos lá. Messias 53, 4, Isaías 53, 4, 6. Verdadeiramente foi ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades, que valendo inclusive para enfermidades espirituais, né? Verdadeiramente foi ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos deveria trazer a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui é o retrato falado de uma missão que corresponde à missão executada por Jesus. Então, que é atrair para si a responsabilidade pelas nossas iniquidades e atrair para si as consequências danosas dessas iniquidades. Então, para não ficarmos só com Isaías e com a promessa messiânica do Gênesis, porque esse quadro que retrata o Messias está em muitos livros da Bíblia. Não vamos ler todos eles aqui, porque tem Salmo que fala nisso, tem Zacarias fala nisso, mas vamos passear aqui também pelo livro de Miqueias, né?
que é outro livro do Antigo Testamento, portanto, da chamada Bíblia Hebraica, né? Que é Miqueias 5:2, onde lemos: Mas tu, Belém Efrata, que és pequena para se achar entre os milhares. Aqui eu coloquei entre colchete, que é a nova versão internacional, em vez de dizer entre milhares, diz entre clãs. E na nota de rodapé, essa mesma versão internacional diz: entre os governantes de Judá, de ti que me sairá aquele que há de ser reinante em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então, Miqueias está dizendo aqui que o Cristo viria de Belém. Belém é Efrata, que significa casa do pão. Mas não é que Belém fosse um lugar onde se produzisse muito pão ou muito trigo para fazer pão. Não tem notícia histórica disso. Então, por que se chamava Casa do Pão? Belém Efrata. Porque era o pão da vida que estava sendo anunciado já nas profecias, né? E veja, é interessante ressaltar que Cristo vem de uma cidade sem nenhuma importância, Belém não era importante, e foi criado e se formou como homem na sua dimensão humana, num local ainda menos importante, que era Nazaré, e nasceu num lugar típico de pessoas sem recursos, e quando nasceu foi colocado numa manjedoura. Nós todos conhecemos essa história, por isso eu não julguei necessário transcrever esse fato aqui da Bíblia, mas é bom lembrar que manjedoura era uma espécie de tanque ou vasilha onde depositavam alimento para animais. Então, equinos ou bovinos, portanto, cavalos ou vacas, comiam nas manjedouras. Se ele foi depositado numa manjedoura, que deve ter sido limpa antes disso, né, para depositar uma criança, mas devia estar num curral, numa vacaria ou numa estribaria. Isso é importante porque ressalta o fato que quem nasceu numa cidade sem importância, cresceu e nasceu num lugar inteiramente desqualificado do ponto de vista da importância social, que seria uma vacaria, uma estrebaria, e exerceu esse ofício de artesão e, portanto, foi homem de dores. E isso ressalta que o Messias deveria vir já no antigo, já como descrito no Antigo Testamento, deveria vir sem importância social, político, econômica. Não seria rico, não seria rei, não seria um general vitorioso. E foi isso que os judeus não entenderam. É aí que vem a divergência entre o judaísmo e o cristianismo. Tá? Porque eles entenderam que seria um filho de Davi. Filho, na Bíblia, muitas vezes, é descendente. Descendente, inclusive, muitas e muitas gerações depois daquele que é apontado como pai, que é descrito como pai. Então, era filho de Davi. Muitas gerações depois de Davi, mas filho no sentido descendente de Davi. E o que é que eles entenderam? Davi era rei e era guerreiro valente. Era um guerreiro tão valente que gerou ciúme em Saul, que era rei, primeiro rei de Israel, e que era sogro dele. Porque o povo cantava que Saul Irmão, eu matou quero mil. pedir a sua licença que eu vou ter que me retirar um pouquinho. Sim, tudo bem. Então, se o povo cantava que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, porque Davi era um homem de guerra. E matou Golias e participou das batalhas depois, nas lutas, nas guerras de Israel. E sempre saiu vitorioso. Primeiro como soldado do rei Saul e depois como rei. Então, a ideia é que o filho de Davi também seria um rei, e aliás as profecias falam que ele viria para reinar, e os judeus não entenderam que ele viria para reinar numa segunda vinda. Entenderam que seria um rei no sentido secular, um chefe de Estado. E esperavam que ele viesse, porque, segundo as profecias, estava na época dele vir, né, calculando aquelas 70 semanas de Daniel e outros dados,
Os judeus esperavam e achavam que estava no momento mesmo do Messias chegar. Mas esperavam que fosse um rei, um guerreiro valente que libertasse Israel do domínio romano. Então não o aceitaram. Mas deviam ter compreendido que ele seria homem de dores, que não teria nenhuma beleza, que as pessoas esconderiam o rosto dele e que veio de uma família criado por um padrasto que era um homem pobre, um artesão, veio de uma cidade que estava nas profecias que ele viria dela, que é Belém Efrata, que é uma cidade sem importância. Vimos aqui uma entre milhares ou uma entre os clãs. E mais ainda, que seria criado num outro lugar ainda de importância menor do que Belém, que seria Nazaré. Então, nada disso apontava para um rei, para um chefe guerreiro. Tudo isso apontava para aquela figura que se cumpriu nele, no artesão de Nazaré. Mas eles não aceitaram isso. E daí vem a diferença. Bom, temos Miqueias 52. Então, estamos preparados para nos debruçar sobre a pergunta que é um apartado do texto. Antigo e Novo Testamento, ruptura ou continuidade? E nós dizemos aqui que é uma continuidade. É uma continuidade porque todas aquelas profecias que acabamos de ler aqui, tanto de Isaías como de Miqueias, e outras que estão em Zacarias, que estão nos Salmos, se ajustam como um retrato falado, tanto da pessoa como da missão do Cristo. Do Cristo na pessoa de Jesus. Então, tem uma continuidade, sim. Mas tem uma ruptura. Tem, tanto que o judaísmo e o cristianismo são coisas diferentes. E tem uma ruptura, não apenas quanto à expectativa de quem seria o Messias, resultando no reconhecimento pelos cristãos e no não reconhecimento pelos judeus de Jesus como o Messias. Mas isso traz outras diferenças. Então, temos diferenças doutrinárias, que já é outra seção do texto escrito aqui, né? Que incluem diferenças relativamente a liturgias, relativamente à lei cerimonial, como a própria lei moral, e quanto à doutrina de salvação, que os teólogos chamam de soteriologia. Então, como é que são essas diferenças? Nós vemos lá em Marcos, no capítulo 7 de Marcos, os versículos 18 e 19. Vocês não entenderam? E agora eu já estou transcrevendo uma edição dessa em linguagem contemporânea, da NVI, Nova Versão Internacional. Vocês não entenderam? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E aqui estamos tocando numa diferença doutrinária concernente à chamada lei cerimonial, que é aquela restrição alimentar, ou aquelas restrições alimentares, que ainda hoje os judeus observam: não comer carne de porco, não comer crustáceos, não comer qualquer carne que tenha sangue. Eles podem comer uma carne bovina ou suína não, mas bovina ou uma ave, desde que escorram todo o sangue. Vai matar, comer uma galinha, você corta o pescoço e pendura tá, todo o sangue durante tanto tempo para todo o sangue escorrer e tal, porque não podia comer sangue. Então, esse texto de Marcos afasta essas restrições. E aí vem uma questão que vai se tornar muito mais séria daqui a pouco, quando formos para a doutrina de salvação. E já estamos nela, porque
quando Marcos relata que o próprio Cristo afasta, e aqui foram palavras de Cristo que Marcos transcreveu nos versículos 18 e 19 do capítulo 7. Quando Marcos afasta, ou melhor, quando Marcos relata que Jesus afastou as restrições alimentares, o Cristo que afastou as restrições alimentares, o fez com a autoridade do Messias. Ele tinha autoridade para isso como Messias. Aí os judeus não aceitam que ele fosse o Messias, não aceitam essa autoridade. Portanto, mantém as restrições alimentares. Já vimos que essa autoridade está legitimada pela própria Bíblia hebraica, porque o retrato falado da pessoa e da missão, ou do trabalho do Cristo, se cumpre em Jesus. Mas aí vem uma outra pergunta. Isso então afasta toda a lei? Aí tem uma discussão de algumas pessoas, de algumas correntes, que dizem que afasta só a lei cerimonial, que essa restrição a determinados alimentos é uma espécie de lei cerimonial. Outros dizem que é de uma época que Israel era uma teocracia. Quando Moisés diz não coma isso e não coma aquilo, ele era um governante secular. Ele fazia o papel que depois seria assumido pelos reis. Antes de ser assumido pelos reis, seria assumido pelos juízes. Na transição da fase da organização tribal para a organização estatal, Israel teve um período que era governado por juízes. E tratavam de questões seculares. Tratavam de briga de vizinho, tratavam de conflito conjugal, tratavam de desentendimento nos negócios. Isso eram questões seculares. Das chamadas relações horizontais, que são as relações entre criaturas, sem envolver o Criador diretamente, embora possa envolver indiretamente. Mas, ao tratar dessas questões, Moisés dispunha normas de natureza sanitária. Então, ele dizia, não coma carne de porco. Porque, por revelação, ou pela sabedoria que ele tinha aprendido com os egípcios, porque a Bíblia diz que ele foi educado no palácio do faraó e iniciado em toda a ciência do Egito, e os egípcios tinham muito conhecimento, ou porque tivesse conhecimento adquirido no palácio do faraó, ou porque tenha sido revelado, ele parecia saber que o porco pode ser veículo de parasitas perigosos e que a carne do porco também tem um certo potencial alergênico. E não coma crustáceo, caranguejo, camarão, né? Esses têm um alto potencial alergênico, como a própria circuncisão pactuada lá com Abraão, né? bem atrás, que era um preceito de introdução ou de adesão ao judaísmo que estava se iniciando com Abraão. Então, ali era um rito de iniciação. Em antropologia cultural, isso recebe o nome de rito de iniciação, porque tem ritos que têm outros sentidos. Mas aí a circuncisão, como no cristianismo, o batismo vai ter o sentido de um rito de iniciação. E aí, os que percebem que essas normas têm um sentido prático, vão dizer, olha, a circuncisão, que até hoje é observada pelos judeus, faz com que o câncer de pênis no homem e o câncer de útero na mulher judia seja ausente. Porque a circuncisão, como que previne o câncer? Porque previne a infecção pelo HPV, que é um vírus que tem muitas variedades, e algumas das variedades do HPV têm efeito cancerígeno. E como é que a circuncisão previne? A circuncisão, pelo atrito da roupa com a mucosa, exposta pela circuncisão, ela torna essa mucosa mais impermeável e previne a invasão da mucosa pelo vírus HPV.
e outras coisas. Lavar as mãos antes de comer foi outra orientação lá do Antigo Testamento, lá do tempo de Moisés, ou dos sacerdotes e dos escribas posteriormente, que tem um sentido prático. As pessoas dizem, olha, lavar as mãos é uma coisa que já cortou a epidemia. Aí, depois da Idade Média, numa epidemia de cólera na Inglaterra, mandaram as pessoas lavar as mãos e diminuiu o índice da epidemia. Então, era uma medida de natureza prática. Como em Salomão trata sobretudo das relações horizontais, das relações entre criaturas, ele vai dizer, não seja fiador de ninguém. Por que você vai chamar para os seus ombros o peso da dívida de outros? Isso, se você for fiador, você não está ofendendo a Deus. Mas é uma norma de conduta para as relações horizontais, para as relações entre criaturas. Então, isso fica separado da lei relacionada com doutrina de salvação, com soteriologia. Lavar as mãos, circuncisão, não comer certos alimentos, fariam parte, segundo essa visão, de normas de natureza prática das relações horizontais, portanto, entre criaturas, sem nenhum efeito sobre a doutrina de salvação, sobre o plano de salvação, que é uma linha de raciocínio razoável. Então, temos ainda algumas mudanças, como, por exemplo, os judeus tinham um lugar específico para adoração e para orar, que seria um templo em Jerusalém e tal. Depois o templo foi derrubado, Jerusalém foi destruída e eles deixaram de observar esse princípio. E, portanto, já não há uma diferença entre o judaísmo depois da destruição de Jerusalém e do templo e com o cristianismo. Ambos oram em qualquer lugar, em qualquer momento de oração. Fizemos um estudo no passado sobre oração e cristianismo. A oração não tem forma, até comparávamos com o habeas corpus no direito, você não tem forma para fazer o habeas corpus, do jeito que você escrever, vale. Então, a oração não tem uma forma definida, nem um lugar, ou um momento, ou um dia. Mas tem, porque tem passagem bíblica que diz que você deve se trancar no seu quarto, orar num lugar reservado e tal. Não é uma restrição. Isso é indicando um lugar, uma situação, uma circunstância mais adequada para a pessoa se concentrar na oração. Mas não significa que não tenha valor se for em outra circunstância ou em outro lugar. Então, aí não há uma separação radical entre o cristianismo e a tradição judaica. Então, as diferenças doutrinárias do cristianismo e do judaísmo incidem muito sobre a chamada lei ritual ou cerimonial. Aí o batismo é uma dessas diferenças, porque é o rito de iniciação da nova aliança. Aí tem essa diferença. Por quê? Porque os judeus não reconhecem a nova aliança. Apesar do Cristo ser realmente um retrato falado das profecias que o judaísmo aceita. Eu tenho notícias de que eles estão evitando a leitura de Isaías e de Miqueias e outras leituras do Antigo Testamento que falam tão claramente do Cristo. Então, estou recomendando que os judeus não leiam esses livros. Não sei se algum dia vão retirá-los do cânone hebraico. Bom, mas as diferenças não são apenas daquelas questões ligadas a rito ou liturgia, porque meio que ligado a rito, meio que ligado na área de interseção entre aspectos rituais e aspectos da doutrina de salvação, nós temos o problema de reconhecer
uma parcela dos seguidores ou dos que temem a Deus como sendo sacerdotes. Sacerdote tem o sentido de representante ou de intermediário. E no cristianismo, quando Cristo morre, o véu que separava aquela parte do templo onde só o sacerdote podia entrar, o véu se rasga de cima a baixo. Se rasga espontaneamente. E aí a interpretação predominante numa hermenêutica que evita ser criativa é que o véu se rasgou porque agora o acesso a essa área do templo, que era chamada Santíssima, ou separada, superlativo de separado, que a palavra santo quer dizer separado. E então, se Cristo está em quem o segue, todos os que seguem a Cristo podem ter acesso direto ao Cristo. Se podem ter acesso direto, ou têm acesso direto a Ele, não precisam de intermediário. Então, não precisam de sacerdote. Ou se a intermediação está neles mesmos, aí algumas pessoas dizem, há um sacerdócio universal de quem está em Cristo. Os teólogos gostam dessa expressão. Né? Eu prefiro dizer que temos acesso direto, sem precisar ser sacerdote. Mas, bem, eu mesmo já usei essa expressão, sacerdócio universal, não configura propriamente um erro. Né? Agora, certamente, aqueles que entendem que o véu se rasgou e não teve esse sentido, ainda cultuam e têm algumas vertentes do cristianismo. Não vou aqui chamar ninguém de igreja desviada, nem de seita, nem de heréticos, mas são uma vertente que pensa de outra maneira e que entende que ainda é necessário, para termos acesso ao Criador, contarmos com a ajuda de algum intermediário que não seja o Cristo. Eu, quando comento com alguns amigos que seguem esse caminho, eu digo, olha, você acha que foi pouco Cristo? Acha que o sacrifício dele não foi suficiente? Se o sacrifício dele não foi pouco, o sacrifício de um próprio Deus tem um valor incomensurável, tem um efeito ilimitado. Então, nós não precisamos de outro intermediário, até porque, literalmente, tem uma passagem bíblica que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem diminuir os méritos ou a importância de nenhuma pessoa considerada intermediária, nós dizemos que não precisamos de intermediários e que os intermediários, por mais que eles sejam elogiados na própria Bíblia, como é o caso de João Batista, que o Cristo disse que ninguém nascido de mulher tinha importância dele. Então, não vamos diminuir a importância de João Batista. Ninguém nascido de mulher se compara com ele, nem Elias, né? Nem Moisés, ninguém. Ele é o mais importante dos que nasceram de mulher, exceto o Cristo, né? Porque o Cristo não nasceu de mulher. Quem nasceu de mulher foi Jesus. A dimensão divina dele não nasceu da mulher. Mas, mesmo assim, João Batista, com todo o mérito que ele tinha, todos os méritos, pode ser intermediário porque ele não é onipresente nem onisciente. Se ele fosse presente, onipresente, onisciente, eu pediria, oi, João Batista, dá uma peninha por mim aí, me ajude, peça por mim, né? Mas como é que eu vou pedir o João Batista se ele não é onisciente, ele não vai saber o que eu estou pedindo. Então, isso que eu estou falando em João Batista se aplica a qualquer outro personagem, além do próprio. Então, nós temos lá, voltando ao Gênesis, lá
já no capítulo, agora no capítulo 15, no versículo 6, onde nós lemos, falando de Abraão, né? E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora chegamos num outro ponto em que há uma divisão entre a doutrina de salvação do judaísmo e a doutrina de salvação do cristianismo. Porque estamos falando de uma salvação pela fé. Isso, e creu ele no Senhor. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, justo para a Bíblia, Abraão, era justo, não porque fosse perfeito, não porque não transgredisse a lei. Ele transgrediu muitas vezes. Transgrediu quando mentiu e entregou a mulher para o faraó, dizendo que era irmã dele. Desobedeceu quando, durante uma seca, deixou a terra que tinha sido dada para ele e foi escapar no Egito. Então, ele transgrediu quando vacilou, duvidando da promessa de que ia ter filho com Sara, e aceitou a sugestão de Sara de ter um filho com a escrava. Então, a Bíblia mostra falhas humanas de todo mundo que ela elogia. Elogia Abraão, mas mostra as falhas dele. Elogia Moisés, mas mostra a falha dele. Elogia Davi, mas mostra a falha terrível dele. Então, a única pessoa que a Bíblia não mostra nenhuma falha é Jesus. Então, a salvação não pode ser pelas obras, senão não escapava ninguém. E claramente está aqui em Gênesis 15, 6, que, falando de Abraão, creu ele no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Lá na carta aos Romanos tem uma passagem que diz que o justo vive pela fé. Pela fé. Então, o justo, imputada a ele justiça, pela graça por ter fé. Essa é uma diferença profunda entre o cristianismo revelado, eu digo revelado porque é bíblico, para isentar esse cristianismo, que é o revelado, de algumas vertentes do cristianismo histórico, eu digo histórico que é diferente do revelado, porque se desenvolveu a partir de organizações humanas, com toda a falibilidade humana. Não estou atacando ninguém, nem desqualificando ninguém. Estou dizendo que são todas as igrejas históricas, eu não estou chamando aqui de históricos só as tradicionais, estou chamando aqui de histórico, inclusive as recentes, sem entrar no mérito dessas igrejas, ou daquelas, das recentes ou das tradicionais. Mas estou dizendo que essas organizações são organizações humanas que não escapam à falibilidade humana. E algumas delas também introduzem na doutrina de salvação algo mais do que apenas a fé, a graça de Cristo, de acordo com a revelação bíblica. E os reformadores, e eu quando digo reformadores, não estou querendo restringir as igrejas históricas apenas aquelas iniciadas no século XVI e XVII, mas estou chamando históricas as que são humanamente organizadas. E elas, as do século XVI e XVII, elas enfatizam só a fé, só a graça, só a Escritura, só Cristo e glória só a Deus. Claro que o teólogo gosta de latim, de grego, e ele diz sola Escritura, sola gracia, sola Cristo, sola Escritura, sola fide, sola gracia, sola Escritura, sola Cristo, sola gracia, sola gracia Teo Deus, sola Deus, gracia. O graça só a Deus, o glória só a Deus. Então, todas as igrejas que, ou históricas, no sentido tradicionais, ou recentes, que aderem a essas 5 exclusividades,
eu chamo de reformadas. É claro que não é isso que predomina. O que predomina nos meios teológicos é chamar de reformadas só 2 ou 3 igrejas, 4, que adotam essas 5 coisas no século XVI e XVII. E as mais recentes recebem o nome de evangélicas. Eu já tive até uma aluna que dizia que não era protestante, porque não protestava contra nada, era evangélica e tal, mas perguntei, você acha que é só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só Cristo? Glória só a Deus, e ela concordou com os 5 exclusivos. Eu digo, então, isso aí foi o protesto, a essência das 95 teses do Lutero. Então você pensa que não é protestante, mas é. E claro que está cheio de teólogo que concorda com você, mas eu peço licença para discordar deles. Bom, então, nós temos também em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, nos versículos 8 e 9, nós temos que, pois pela graça sois salvos mediante a fé. E prossegue, dizendo, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie, já no versículo 9. Então, e só a graça. E só a fé. E a fé em quem? Em Cristo. Não só a graça, só a fé, só Cristo. Essa é a grande distinção do cristianismo revelado, do cristianismo bíblico, com o judaísmo. Por que eu digo que a distinção do judaísmo é só com o cristianismo revelado ou bíblico? Porque existem vertentes. Eu não quero chamar ninguém de seita nem de igreja desviada, então, mas são vertentes. Existem vertentes do cristianismo histórico que não é exatamente igual ao cristianismo revelado e pode ter diferenças muito significativas, mas essas outras vertentes históricas, volto a dizer, porque desenvolvidas por doutrinas feitas por estudiosos, teólogos, intelectuais, humanos, por mais virtuosos e sábios que fossem, e que se afastaram da revelação, contrariando a revelação, e que passaram a adotar revelações, interpretações de uma hermenêutica criativa, fazendo o que no direito chama de interpretação extensiva, que é aquela que o intérprete diz mais do que o texto está dizendo, que acha que o texto disse pouco. Na verdade, a interpretação extensiva não deixa de ser uma crítica ao texto, dizendo, olha, o texto devia ter dito mais, portanto, vamos acrescentar isso. Também, em alguns momentos, usam interpretação restritiva, que é aquela que acha que o texto disse demais. Então, vamos tirar um pedaço, vamos dizer menos. Quando lá em Efésios está dito que pela graça sois salvos mediante a fé, opa, peraí, está dizendo demais, né? Não é só isso, não. Né? Ou vamos acrescentar, que é isso aí, mais uma penitência e mais alguma coisa, e mais algumas obras. Então, evitando as interpretações extensivas e restritivas e administrando ou exercendo ou praticando uma interpretação alegórica limitadamente, em alguns casos, né? Aquelas alegorias que não contrariam a literalidade do texto e que são um imperativo da interpretação lógica. A interpretação não é só a gramatical, que muitos chamam de literal. É literal. Não está errado dizer que é literal, mas eu muitas vezes digo gramatical, porque a interpretação de um texto não é só das palavras, mas do modo como as palavras se articulam formando orações. Quem é o sujeito, quem é o predicado e tal. Essas coisas fazem parte da interpretação gramatical. Porque dizem quem está falando, para quem está falando e outras coisas mais. Né? Então, uma interpretação puramente gramatical não seria literalidade, seria literalismo. E, em alguns casos, pode contrariar uma interpretação lógica, porque a interpretação pode ser lógica também, não é só gramatical ou alegórica. Pode ser gramatical, histórica, contextual, cultural, lógica, teleológica, com um determinado objetivo. Um exemplo de um
uma passagem bíblica que, por interpretação lógica, necessariamente tem que ser alegorizada. É a Torre de Babel. Não vamos fazer uma interpretação gramatical ou literal, porque estaremos dizendo que uma torre construída com tijolo de barro cozido e uma alvenaria consolidada com betume, que é uma piche, um asfalto. Essa torre construída sem elevadores, mas certamente subindo escada e levando uma caixa de tijolo na cabeça ou nas costas, iria subir até chegar fisicamente no céu. E certamente teria que sair da atmosfera, e esses homens, esses operários, esses construtores teriam que subir escada pelo espaço sideral, sem oxigênio, nas temperaturas do espaço sideral, e sair da galáxia, porque não chegariam no céu dentro da galáxia, chegar aos limites do universo e bater na porta, ou abrir a porta do céu e entrar. Então, admite a existência de um céu dentro do espaço físico, ou que, subindo muito numa torre, ela, de alguma maneira, ia sair do espaço físico, da relação entre espaço-tempo. Né? Então, tem que ser alegorizada a Torre de Babel e alguma outra coisa, desde que sempre com base na interpretação lógica, contextos e etc. Então, vimos que a doutrina que o judaísmo apegou-se não só à figura do Messias como rei, secular, guerreiro, a exemplo de Davi, mas também na justiça retributiva. O que é justiça retributiva? É mais ou menos a justiça que olha para as obras para premiar ou castigar. Algumas pessoas dizem, eu bateu, levou. Então, essa justiça afasta tanto judeus como algumas vertentes do cristianismo histórico da ideia de salvação pela graça mediante a fé. Porque isso excluiria inteiramente a justiça retributiva. Esquecendo que a justiça retributiva foi contemplada quando o Cristo chamou a si os castigos. Se a justiça retributiva é olhar para as obras, premiar ou castigar, e olhando para as obras humanas, elas merecem castigo, do ponto de vista da justiça retributiva, o Cristo diz, está certo. Vamos adotar uma justiça retributiva, mas eu respondo, eu recebo os castigos. Então, a exigência de justiça retributiva está contemplada e é um tema que exige uma reflexão maior, que vamos dar prosseguimento no próximo domingo. Então, vamos agradecer a presença dos que se fizeram presentes, convidá-los a que novamente estejam conosco no próximo domingo e lembrar que os que ficaram até o fim, se participarem e se enviarem comentários para o canal quando nós colocarmos a gravação na internet, farão com que a plataforma divulgue mais o nosso canal. E lembramos que vamos parar a gravação agora, mas vamos continuar o diálogo não gravado com os que estão presentes. Até o próximo domingo, para os que não têm tempo ou não queiram continuar depois da gravação. E vamos convidá-los a permanecer conosco e nos dar um retorno, fazendo perguntas ou comentários. Muito obrigado. Cessemos a gravação.